Este ataque do Barcelona não é apenas diferente de tudo que já vimos no futebol moderno. Porque quando você olha realmente para este time, não se trata apenas de Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha ou até Ferran Torres individualmente. Trata-se de como todos eles se encaixam. Nesta temporada, o Barcelona já marcou 78 gols na La Liga e 30 na Champions League. E os gols não estão vindo de um só lugar. Lamine lidera com 14. Ferran tem 12. Rafinha e Lewandowski estão ambos com 11. E atrás deles, o meio-campo está equilibrado. Os defensores também estão ajudando nos números. Então, a verdadeira questão não é quem está marcando, mas sim como este sistema está produzindo tantos gols. Porque quando você analisa, cada jogador tem um papel. Lamine controla o lado direito, Rafinha ataca pela esquerda, Lewandowski fixa os defensores centralmente e Ferran encontra os espaços entre eles. Mas não para por aí. O meio-campo empurra constantemente o ataque para frente. Os laterais estão criando chances. Até os zagueiros estão ajudando a manter a pressão. E então temos a maior arma de Hansi Flick: a linha alta. Um sistema que mantém o Barcelona mais avançado no campo, compacta o jogo e transforma cada recuperação de bola em mais um ataque. Desde as funções da linha de frente até a influência do meio-campo e a linha defensiva que ataca. Esta é uma estrutura de alto risco e alta recompensa, produzindo gols em um nível de elite em toda a Europa. E quando você junta tudo isso, uma coisa fica muito clara. É por isso que o ataque do Barcelona não é apenas perigoso, é imparável. A questão sobre o ataque do Barcelona nesta temporada é a seguinte: no momento em que você tenta focar em apenas um nome, você já perdeu o argumento. É o Lamine Yamal, o garoto que faz os laterais parecerem que nunca jogaram futebol antes? É o Lewandowski, que faz isso desde antes de alguns desses defensores estarem no ensino médio? É o Rafinha, que trata os grandes jogos como vinganças pessoais? Ou o Ferran Torres, que tem esse hábito irritante de simplesmente aparecer no lugar certo na hora certa, como se soubesse algo que os defensores não sabem? A resposta, de forma bastante frustrante para todos os treinadores que tiveram que se preparar contra eles nesta temporada, são todos eles. E esse é exatamente o problema. Olhe os números da La Liga. Lamine Yamal, com 14 gols e 9 assistências. Ferran Torres, com 12 gols. Rafinha, com 11. Lewandowski, com 11. Agora leia isso de novo, devagar. 4 atacantes, 4 nomes diferentes. E ninguém está disparado no topo. Isso não é coincidência. Isso é um sistema fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. Porque o que esses números estão realmente dizendo é: o Barcelona não é um show de um homem só. Eles são um problema de 4 homens. E não há atalho para passar por isso. Tente abafar o Lewandowski, e os pontas te comem vivo. Dobre a marcação no Lamine, e o Rafinha já está infiltrando do outro lado, sorrindo. Jogue recuado para proteger a área. E o Ferran materializa entre seus zagueiros, como se tivesse teletransportado de uma dimensão paralela. E de alguma forma, justamente quando você acha que aguentou a pressão, um meio-campista ou um lateral aparece e finaliza a jogada. A própria cobertura do Barcelona destacou em fevereiro que 14 jogadores diferentes já haviam marcado pelo clube naquela temporada. 14. Seu plano de jogo defensivo inteiro não consegue cobrir 14 pessoas. Você precisaria de uma planilha, não de um quadro tático. E os grandes jogos provam isso repetidamente. Veja a goleada de 7-2 sobre o Newcastle na Champions League em 18 de março. Aquela não foi a noite de um único jogador. Rafinha marcou 2 vezes, Lewandowski marcou 2 vezes, Lamine marcou, Marc Bernal marcou, Fermín López marcou. Gols da linha de frente, gols do meio-campo, gols de infiltradores chegando de trás. O Barcelona estava basicamente mandando ondas de ataque. Os defensores devem ter sentido que estavam jogando contra o próprio destino. 3 dias antes, contra o Sevilla, Rafinha incorporou o vilão e marcou um hat-trick. Mas mesmo assim, Dani Olmo e João Cancelo também balançaram as redes. Então, mesmo quando um jogador está tão bem em uma determinada noite, o Barcelona ainda produz perigo suficiente ao redor dele para tornar a vida dos adversários miserável em múltiplos ângulos. Agora, aqui está a parte que torna este ataque genuinamente brilhante. Esses 4 não são o mesmo jogador em camisas diferentes. Eles não são intercambiáveis. Cada um entrega a Flick algo que os outros não têm. Lamine Yamal começa pela direita, mas chamá-lo de ponta é quase subestimá-lo. Ele é mais como um jogador de xadrez que também sabe correr. Ele desacelera o jogo o suficiente para ler o defensor. Você quase consegue ver as engrenagens girando, e de repente, o ritmo muda, e o lateral está 5 metros atrás dele, se perguntando o que aconteceu com a sua tarde. Os 14 gols são impressionantes, claro, mas as 9 assistências são o número que diz quem ele realmente é. Ele não está apenas finalizando as jogadas, ele as está projetando, construindo. Ele é o coração criativo daquele lado direito. E quando ele está envolvido, o ataque do Barcelona não apenas se move mais rápido, ele fica mais inteligente. Rafinha, do outro lado, é uma criatura completamente diferente. Enquanto Lamine lê e manipula, Rafinha apenas ataca. Ele quer correr nas costas das pessoas, chegar na segunda trave antes mesmo de o zagueiro ter começado a se mover. E transformar a bola em um chute antes que a defesa tenha tido chance de se reorganizar e respirar.
O hat-trick contra o Sevilla disse tudo. Aquele foi um jogo onde o Barcelona havia poupado jogadores importantes, e Rafinha simplesmente decidiu que isso não era problema dele. E contra o Newcastle, mais 2 gols em uma noite caótica de Champions. Então, quando o Barcelona inverte a bola rapidamente da direita para a esquerda, eles não estão apenas mantendo a posse por diversão. Eles estão transformando o controle inteligente de Lamine na violência pura e implacável de Rafinha. É uma passagem de bastão linda. Lewandowski é a razão pela qual tudo funciona tão bem, mesmo quando seu nome não está nas manchetes. Ele é o centro gravitacional do ataque. Os zagueiros não conseguem relaxar quando ele está por perto. Nunca. Ele fixa a linha defensiva, disputa cada primeira bola, e cria aquela pressão central que força as defesas a se deslocarem e se compactarem. E o que isso faz? Abre corredores para os pontas, dá espaço para o Ferran flutuar, dá aos infiltradores do meio-campo uma corrida mais limpa. E então, quando o Barcelona fez trabalho suficiente para levar a bola até a área, Lewandowski ainda está lá, ainda afiado, ainda punindo as pessoas. Os 2 gols contra o Newcastle são um exemplo perfeito. Ele não foi o jogador mais participativo a noite toda, mas quando o momento chegou, ele estava exatamente onde precisava estar. É isso que os grandes artilheiros fazem. Eles deixam o sistema respirar e depois fazem valer a pena. Ferran Torres talvez seja a peça mais subestimada de todo este quebra-cabeça. E isso é quase engraçado quando você olha para os números. O próprio site oficial do Barcelona observou em fevereiro que Ferran era o artilheiro do time naquele momento, com 16 gols. E quando o Barça atingiu 100 gols em todas as competições, em 16 de fevereiro, ele ainda liderava a artilharia deles. Mas o Ferran não joga como a estrela do show. Ele não precisa de toques infinitos na bola. E não precisa que o jogo todo seja construído ao redor dele. O que ele faz é ler o espaço precocemente. Ele flutua em lacunas que os defensores ainda não ajustaram, aparece nos pontos cegos e transforma a hesitação em gols. Ele é o corredor extra que faz a linha de defesa pensar 2 vezes. E quando os times começam a focar demais em Lamine, Lewandowski ou Rafinha, Ferran é frequentemente quem os pune. E agora, há outra camada em tudo isso. Marcus Rashford, o perfil oficial do Barcelona, o descreve como um atacante que pode jogar em qualquer lugar na frente. E essa flexibilidade importa no sistema de Flick. Quando ele recebe confiança e é escalado, Rashford dá ao Barcelona algo ligeiramente diferente dos outros. Uma condução de bola mais direta, mais potência na transição e mais um corredor que pode atacar tanto pelas pontas quanto por dentro. O site oficial do Barça informou no final de janeiro que ele já havia atingido 5 gols na Champions League. E em meados de fevereiro, ele era um dos 14 marcadores diferentes do elenco, somando 10 gols em todas as competições, empatado naquela fase com Fermín López. Portanto, mesmo quando não é um dos primeiros nomes nas manchetes, ele adiciona profundidade, rotação e mais uma ameaça real de gol a um ataque que já tinha respostas demais para a maioria dos times. Então, quando você junta todos eles, Lamine, Rafinha, Lewandowski, Ferran e Rashford, quando Flick recorre a ele, o que você tem é um ataque que é genuinamente imprevisível. Não porque é imprudente, mas porque cada jogador resolve o mesmo problema de uma maneira diferente. Lamine te dá controle na criação. Rafinha te dá objetividade e agressividade. Lewandowski te dá presença e gravidade dentro da área. Ferran te dá movimentação e tempo de bola. Rashford te dá verticalidade e flexibilidade em toda a linha de frente. E porque esses papéis se complementam, em vez de colidirem, o ataque do Flick não parece apenas talentoso. Ele parece conectado, como se cada peça já soubesse para onde a próxima está indo. É isso que torna o Barcelona tão difícil de defender. Os números finais confirmam o argumento. 78 gols em 29 jogos da Liga. 30 gols em 10 jogos da Champions League. Isso não é apenas uma estrela tendo uma boa temporada. Isso é um sistema inteiro pegando fogo. E a parte mais assustadora? Não há uma maneira óbvia de pará-lo. Porque quando você descobre com qual deles se preocupar mais, um dos outros 3 já marcou. Você fez sua lição de casa. Você assistiu aos vídeos. Pare o Lamine, cerque o Lewandowski, não deixe o Rafinha correr nas costas. Trabalho feito, certo? Errado. Vergonhosamente errado. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre este Barcelona. O ataque não começa com os 4 da frente. Começa muito antes, muito mais atrás, e com muito mais jogadores do que qualquer estrutura defensiva pode aguentar confortavelmente. No papel, você vê 3 ou 4 atacantes. No campo, o Barcelona pode estar mandando 5, 6, às vezes 7 jogadores para frente. Meio-campistas subindo, laterais se juntando, zagueiros mantendo posições tão agressivas, que o time inteiro se torna uma onda gigante e sufocante. Parar apenas a linha de frente é como tentar apagar um incêndio, enquanto outra pessoa silenciosamente adiciona mais lenha. Pedri é onde tudo se conecta. Ele não é apenas um meio-campista elegante, ele é o cérebro da operação. Ele decide quando o Barcelona acelera, quando desacelera, quando quebra linhas e quando recicla a posse. Sua importância nem sempre está em números chamativos. Está na progressão,
ligando a primeira fase do jogo ao terço final de forma tão suave que os ataques chegam com estrutura em vez de desespero. Depois, há Fermín Lopes, que talvez seja o jogador mais irritante de marcar em todo este sistema. Justamente quando um zagueiro expira e pensa, já lidei com isso, Fermín aparece em um ponto cego e o faz pagar. O Barcelona o descreveu como a personificação da chegada tardia na área, que é uma maneira educada de dizer que ele persegue os defensores como uma memória ruim. 5 gols na Champions League e 3 assistências até o início de fevereiro. Contra o Newcastle, ele iniciou o contra-ataque para o primeiro gol e depois marcou ele mesmo no segundo tempo. Ele é a segunda onda, aquela que chega quando você achava que o perigo já tinha passado. Dani Olmo é o conector, o jogador que entende onde o próximo toque perigoso deve acontecer antes que qualquer outra pessoa tenha percebido. Ele pode jogar no meio-campo ou no ataque. Ele é inteligente em espaços apertados e molda silenciosamente as jogadas sem nunca precisar ser o nome mais barulhento da escalação. Ele marcou na vitória de 5-2 sobre o Sevilla, em um jogo onde o Barcelona havia poupado atacantes importantes. O que mostra que ele não é uma opção de luxo. Ele mantém a máquina funcionando. Marc Bernal oferece um equilíbrio ativo por baixo de todo o risco. Quando os laterais sobem, quando os zagueiros mantêm posições agressivas, alguém tem que manter a estrutura limpa e o espaçamento estável abaixo de toda essa ambição. E isso é o Bernal. Ele também não é passivo, marcando contra o Newcastle na Europa e contra o Levante na Liga. Até o volante disciplinado está colaborando. Genuinamente, não há lugar seguro quando se joga contra este time. Agora, aqui é onde fica realmente interessante. Uma vez que você entende o meio-campo, percebe que os defensores não são apenas defensores neste sistema. Pau Cubarsí é atualmente o primeiro em toda a La Liga com 2.030 passes progressivos. Um zagueiro liderando toda a divisão. Esse não é um jogador que fica recuado jogando seguro. Esse é um time controlando o território de forma tão agressiva que até o zagueiro está constantemente com a bola, avançado no campo, ditando o jogo. E os laterais levam essa pressão ainda mais longe. João Cancelo marcou na vitória de 5-2 sobre o Sevilla e deu a assistência para o gol de Frenkie de Jong na vitória de 3-0 sobre o Levante. Este é um lateral moldando resultados no terço final, chegando tarde, entregando passes decisivos e infiltrando por dentro nos espaços do meio-campo. Os laterais adversários passam a maior parte do jogo genuinamente incertos, se devem seguir o ponta, marcar a ultrapassagem ou lidar com o meio-campista que vem por baixo. É, para dizer o mínimo, muita coisa. Tudo isso se conecta à parte mais incompreendida do sistema do Flick, a linha alta. As pessoas falam disso como um risco defensivo. E sim, pode ser, mas é principalmente uma arma de ataque. Flick explicou isso. Nossa filosofia é pressionar alto e dificultar a saída de bola do adversário. Espaço demais entre as linhas simplesmente não funciona para nós. Ao compactar o campo e subir de forma tão agressiva, o Barcelona encurta a distância para o gol, ganha segundas bolas em áreas perigosas e lança o próximo ataque antes que o oponente tenha se recuperado do último. Os números deles na Champions League dizem tudo. 30 gols em 10 jogos, 60,8% de posse de bola, 88,5% de precisão nos passes. O preço? Eles sofreram 17 gols na Champions nesses mesmos 10 jogos, e não passaram nenhuma partida sem sofrer gols. A linha alta é uma troca, não uma garantia, mas é uma troca calculada. O Barcelona aposta que criará mais do que sofrerá, e até agora, essa aposta está valendo a pena. A verdadeira história deste ataque é que nunca se tratou apenas de 4 atacantes. É uma estrutura. Pedri a controla, Fermín a atropela, Olmo a afia, Bernal a estabiliza, Cubarsí a sustenta, João Cancelo a expande. E a linha alta mantém a máquina inteira permanentemente acampada no seu campo, lançando onda após onda antes que você se recupere da anterior. Quando você lidou com os atacantes, o meio-campo já está em cima de você. Quando você lidou com o meio-campo, o lateral já chegou na segunda trave. E quando você avistou o lateral, o Fermín já está nas costas do seu zagueiro, fazendo tudo de novo. Não há uma forma limpa de parar isso, porque nunca foi apenas um ataque. É um sistema, e o sistema não tira folga. Existe uma imagem antiga do Barcelona que vive na memória do futebol. Aquela em que eles te cansam de tanto passar a bola, te desaceleram, circulam a bola infinitamente, esperam você perder a concentração e então, silenciosamente, quase educadamente, te desmontam. Aquele Barcelona era lindo, hipnotizante até. O Barcelona de Flick manteve a beleza, mas adicionou uma faca. Este time ainda valoriza a posse de bola, não se engane. Mas a intenção por trás da posse é completamente diferente agora. A ideia antiga era te controlar até que uma lacuna aparecesse. A ideia nova é, no momento em que um corredor se abre, nós vamos por ali. Sem hesitação, sem pensar 2 vezes, apenas vamos. O esquema é em 4-2-3-1. Lewandowski é a referência central. Lamine Yamal aberto na direita, com liberdade para flutuar para dentro e criar. Rafinha atacando agressivamente pela esquerda. Ou Fermín Lopes, ou Dani Olmo, operando no espaço entre as linhas. Aquela zona perigosa e desconfortável, onde os defensores nunca conseguem decidir de quem é a responsabilidade. Atrás de todos eles,
Pedri controla o ritmo, enquanto Marc Bernal ou Frank de Jong providenciam a estrutura para mover a bola sob pressão de forma rápida e limpa. Essa é a verdadeira mudança que Flick fez no Barcelona. Ele não apenas os tornou mais ofensivos, ele os tornou mais implacáveis, menos pacientes, mais verticais, mais agressivos e muito mais difíceis de prever do que qualquer versão deste clube na memória recente. Eles não estão apenas vencendo jogos agora, eles estão atropelando times. E a parte mais assustadora? Não é apenas uma boa fase ou uma sequência de jogos fáceis. É um sistema construído deliberadamente, cuidadosamente montado, e no momento, funcionando com força total em cada cilindro.